quem é que pode fazer projeto de clínicas e consultórios odontológicos? Essa é uma coisa que muita gente tem dúvida. Aí a gente vai hoje conversar com Sabrina Viana, que é especialista nisso, arquiteta especialista nisso, certo? E você está no podcast da Casa 500. Eu sou Mila Peixoto e vamos lá, para de enrolação e vamos embora. Sabrina, quem é que pode fazer projeto de clínica odontológica? Os projetos ficam dentro da área tanto do arquiteto como do engenheiro. Então, os dois estão aptos para, se conhecem do assunto, se são especialistas, é melhor. Porque eles vão entender e vão dar entrada no projeto, no processo de vigilância sanitária. Tem toda uma coisa especial, né? Técnico ali, junto à prefeitura, para poder ser aprovado de primeira, por exemplo. Mas quem é habilitado para isso são as pessoas que trabalham com o projeto da área técnica, que tem CREA, que tem CAL, para poder justamente dar entrada. Hoje em dia, a grande maioria dos projetos a gente dá entrada, por exemplo, na vigilância sanitária, de forma online. Então lá não tem nenhuma outra opção. Ou você tem que ter um CAL ou você tem que ter um CREA para poder dar entrada ali. E aí é um arquiteto e um engenheiro. Para poder fazer toda essa parte estrutural do projeto como um todo, é com o arquiteto ou engenheiro. E engenheiro também pode ser de várias áreas, né? Porque você pode precisar uma coisa mais complexa, uma policlínica, uma coisa mais complexa, você vai ter várias áreas, né? Engenharia na parte de elétrica, hidráulica, instalações, não tem várias outras questões aí. Isso. Mas se a gente pensar numa entrada de um projeto, uma coisa até ou mais simples ou mais complexa, a gente precisa de alguém que assine por esse projeto. Exatamente, um projeto arquitetônico, né? Como autor do projeto. Aí até o engenheiro consegue, porque às vezes ele tem um entendimento ali do que acontece, mas é claro que se o arquiteto estiver envolvido, trabalhar em conjunto é muito melhor. Claro, e cada um tem sua habilidade que vai complementar. Né? Exatamente, e a clínica vai sair como um todo muito mais completa. Perfeito. E aí você falou uma coisa, porque a gente tem até um outro episódio que a gente fala por que se especializar em projeto de clínica odontológica. Vale a pena vocês darem uma olhadinha, porque a gente fala lá muito sobre a questão de você ter um CREA, ter um CAL, né? Fez faculdade, mas não entende da área de saúde, não se especializou nessa área. A gente sai com a formação de arquiteto, engenheiro, sem... É generalista, não é especialista, né? A verdade é essa. Então, se especializar na área de saúde, que tem várias questões aí diferentes, na área de consultório odontológico, que é mais uma sub-área da área de saúde, é super importante também, né? Agora, parte polêmica, né? O pessoal diz, sempre tem polêmica. Mas aí a questão de quem é design de interiores, porque não é arquiteto, não tem o CAL, mas é design de interiores, ou um técnico de edificação, alguma coisa nesse sentido. Como que fica isso? Então, no caso do design de interiores, ele já tem que ter a infraestrutura pronta. Ele não vai conseguir trabalhar em um projeto que ele tem aqui em paredes, que ele tem que fazer toda uma infraestrutura de aberturas, de tubulações e tudo mais, instalações. Então, não cabe aí. Não está dentro das habilidades dele. Perfeito. Ele vai conseguir fazer uma especificação de materiais, ele vai conseguir um projeto luminotécnico também, ele consegue essa habilidade. Se ele já tem, às vezes, até especialista. Então, ele consegue trazer ali uma boa iluminação, ele consegue aliar, às vezes, algumas tecnologias que estão disponíveis, alguma automação, por exemplo. Mas ele conhece um pouco, ele vai saber especificar, mas ele tem limites. O limite de atuação da própria formação da própria área. Então, ele ele não pode fazer o projeto por completo, até porque, para dar entrada nos órgãos, ele nem consegue. Não consegue, né? Porque não está habilitado para isso. Não está para isso. Não está dentro do campo dele. Mas ele, claro, tem as parcerias também. Sim. As parcerias, exatamente. Consegue contribuir para um bom projeto, para uma clínica, às vezes, mais aconchegante, e o arquiteto que fez o projeto é mais técnico, não trabalha tanto com essa área de acabamentos, de cores, de texturas, que podem estar dentro de uma clínica, claro que tem as restrições, mas o arquiteto às vezes não tem
essa facilidade ali, não é a área dele. Então, é o engenheiro também, então pode-se trabalhar em parceria sim, mas ele não vai conseguir uma aprovação. Não consegue dar entrada no processo dos órgãos, porque ele não está com a formação que dá esse... E está certo, porque numa aprovação dessa, a vigilância e tal quer saber da questão das instalações, né? Toda essa parte que a formação do design de interiores não está habilitado para isso, não é o alcance do espectro de atuação. Então, agora, é de extrema importância que esse designer ele entenda sobre projetos para a área de saúde. Lógico, isso com certeza. Gente, porque de qualquer forma, mesmo que você vai fazer só designer ou decoração, você pode chamar de um jeito ou de outro, a pessoa também tem que entender isso. Claro, tem que entender da IDC 50, tem que entender das normas, dos manuais, da Anvisa, de todos os outros, né, dos órgãos que tiverem, porque cada lugar muda um pouco, né, sim, de município para outro, muda um pouco. Então, tem que entender tudo isso, porque até na própria especificação de materiais é essencial que esteja de acordo com o que a norma pede. Exatamente. Então, de qualquer forma, se você é design de interiores, que quer fazer parte de os acabamentos, a decoração, o design mesmo na parte interna, você precisa entender essa parte. Conhecer sobre essas normas, conhecer o que pode ser especificado, conhecer como funciona de fato uma unidade de saúde, porque não é só assim, já entendi que os materiais tem que ser de fácil limpeza. Aí só isso daí não é uma informação única que te garante um bom projeto de interiores para isso, né, de design ali. Você tem que ter mais conhecimento, você tem que entender que aquela clínica funciona, é uma unidade de saúde, ela precisa ter uma higienização completa, ela precisa ter a questão dos fluxos, que a gente falou muito no podcast anterior. Então, tudo isso a gente precisa, quer dizer, quem está ali contribuindo com o projeto precisa entender. Todo mundo precisa. Completamente, não é minimamente. Não é uma informação isolada. Uma coisa que é engraçada, que eu acho que as pessoas às vezes perdem um pouco dessa informação do clínica odontológica. Você tem um paciente ali na cadeira, né? Com aqueles equipamentos todos em volta, certo? Que já tem alguns acoplados e tal, tem outras coisas que precisa, mas o próprio dentista precisa alcançar coisas enquanto ele está ali fazendo aquilo. Então, essa ergonomia tem que ser importante, essa distância das coisas que ele precisa pegar, a organização desse espaço, que é um tema interessante também, gente, cuidar de como vai ser organizado esses espaços, onde está a gaveta disso, onde está o armário daquilo, né? Como você coloca isso, porque o dentista ele não pode sair dali, ele tem que alcançar algumas coisas. Muitos têm um atendente que ajuda, mas mesmo assim tem coisas que não é o atendente que vai pegar, é o próprio dentista, ele tem que pegar aquela luz para puxar para cá, ele tem que, né? E muitas vezes com uma mão só, enfim. Então, se você não entende isso, 1 centímetro errado de uma coisa faz uma diferença, cria um problema. Muitos dentistas têm problema na coluna, porque a posição que ele trabalha realmente é desfavorável. Porque vai cuidar da boca do paciente e ali é um espaço muito pequeno, muito restrito. Então, ele precisa alcançar, visualizar tudo que está acontecendo ali, poder fazer o tratamento. Então, se ele já tem essa questão, né, natural da profissão, se a gente ainda projeta de uma maneira que desfavoreça a ergonomia dele, piorou. Ele vai se aposentar antes. Ele vai, né, ficar ali sem poder trabalhar. E aí, por isso que uma das coisas importantes que a gente tem que pensar no projeto, em todos os tipos de projeto, é quando nós vamos entrevistar o nosso cliente. Chega na entrevista... Olhe só, para tudo. Gente, essa é uma das partes mais importantes, é o que define todo o seu coisa de projetos. Parando aqui em parêntese, a gente tem um curso na Casa 500 chamado Projetando Clínica e Consultório Odontológico, que Sabrina ministra esse curso. Ele está online no site da Casa 500. E um dos capítulos, um dos módulos do curso é essa coisa toda do briefing, de como você atende, do que você precisa coletar de informação, né, de como você usar essa informação. Então, a gente tem algumas ferramentas ali que ajudam vocês, de perguntas
né, comuns de se fazer e como você fazer isso. Enfim, é um módulo que a gente dá muita atenção nesse curso, né, Sabrina? Porque é de uma importância, assim, incrível, porque se começar errado, o problema é bola de neve. Enorme. Quando você vai ver, o cara tá atendendo mas eu te falei que não sei o que, você não prestou atenção, você não perguntou, enfim. Eu queria um espaço para uma específica. Isso. Então fala um pouquinho disso aí, dessa questão da relação com o cliente, né? Desde que nós somos ali, né, chamados para fazer um projeto, contratado para isso, nós temos que conversar bastante com o cliente, porque como cada dentista tem sua forma de atuar. Sim. Além de ter a sua especialidade, ele tem como ele gosta de estar ali atuando, ainda que seja um recém-formado. Sim. Ele vai experimentar, né? Claro que um recém-formado ainda vai adquirir experiências, mas ele vai ali experimentar como ele acha que vai ser funcional, como ele saiu do seu curso, entendendo, poxa, se eu tiver um consultório, uma cadeira aqui desse lado e o gaveteiro desse, para mim, sempre funcionou melhor. E é ao contrário do meu colega. É o dentista, é a particularidade que cada cliente vai ter. Então, nós temos que entender isso. O que ele vai funcionar? Precisa de muitas gavetas? Não precisa. Porque tem cliente que tem dentista que não precisa. Ele é mais clínico geral, ele não tem tanta coisa para poder colocar ali miúda. Né? E ainda tem isso, né? Que as coisas do dentista são sempre pequenininhas e aí ele vai precisar do espaço específico para aquilo, para atuar na cirurgia X. Então, nós temos que entender esse mundo do dentista. Por isso que, até no curso mesmo, nós temos uma lista das especialidades, e às vezes até está crescendo essa lista pela profissão, pelo mercado mesmo. Mas a gente precisa entender um pouquinho desse mundo, de cada um, para entender, poxa, então se eu colocar a bancada desse lado, o gaveteiro de outro, a recepcionista que vai ficar de uma forma, como atender, ela entra até ali, como é que ela acessa aqui. Exatamente, auxiliar dele, como é que vai funcionar isso, como é que vai todo um fluxo, como nós chamamos, né, ali dentro da clínica vai funcionar para esse cliente. Não é porque a gente fez um consultório que a gente está apto para fazer todos os outros. Não, porque cada cliente é único. Nós temos essa premissa na arquitetura, na verdade. Já temos. Isso aí eu acho que a gente já entende bem. Exatamente. Cada cliente é personal, é sempre personal. É personalizado para a pessoa. Se não for, não vai funcionar. E aí, você fala uma coisa bem interessante. A gente precisa personalizar para o cliente, mas em momento nenhum a gente pode fugir dos mínimos básicos, né? Das exigências, dos mínimos básicos. Às vezes o cliente quer, eu quero que faça assim, mas isso aqui não é possível por causa disso. Então, até para esse diálogo com o cliente, Sabrina, eu tenho certeza, pela minha experiência de mercado, eu tenho certeza que o cliente ele se sente seguro ou não de te contratar na primeira conversa. Se você até dá um freio nele em algumas coisas, ele se sente assim, ela entende o que ela está falando, ela sabe que isso aqui não pode, né? Então, o dizer sim ao cliente o tempo inteiro é a pior forma de você andar com o projeto. E logo eu acho que a gente conquista um cliente na primeira reunião. Exatamente. E conquista na hora que você demonstra que você está preparado para fazer aquilo. Sim. E como que a gente demonstra que está preparado para fazer aquilo? Estando preparado para fazer aquilo. Não é? E a gente fala muito isso, inclusive, no curso. A gente traz algumas coisas, porque aí você, por exemplo, você saber falar o repertório técnico, as palavras, o dentista fala não sei o que, você fica se olhando, fala expurgo, você fica se olhando pra cara dele, fala, meu Deus, como eu vou falar nisso, né? O CME, aí você, como assim? Então, você precisa saber algumas palavras. O equipo é a cadeira com os terminais, né? Sim. Chama equipo aquilo tudo ali. Enfim, são termos que a gente precisa dominar para conversar com o cliente desde a primeira reunião. Senão ele não se sente seguro, né? E tem, você está falando aí do equipe, tem coisas assim que como nós, quando vamos em alguma clínica, algum consultório, a gente vê o que está aqui fora. A gente vê o equipe, a gente vê a bancada, a pia, a recepção, né, como um todo, mas a gente não sabe toda a infraestrutura que precisou ali. Para essa equipe funcionar, ele precisa de um compressor. E aí, onde é que fica esse compressor? Muitas vezes, quem não entende da área, não sabe nem que existe esse equipamento. Muitas vezes, colegas falam assim,
que eu preciso colocar no CME, né? Onde tem a esterilização. Que equipamento a gente usa ali? Precisa de bancada? Não precisa. Precisa de pia? Não precisa. Então, são coisas mínimas que, às vezes, quem não está acostumado a trabalhar e até observar, porque são áreas que a gente não frequenta. A gente não vai no dentista, não vai entrar. Deixa eu ver como é a sua área de esterilização. A gente não sabe nem que existe isso se a gente já não está acostumado com essa tecnologia. Então, e às vezes até o próprio dentista ele não sabe desses termos como nós usamos. Sim. Ele sabe que precisa lavar o material, precisa ali dar autoclave para poder esterilizar. Ele sabe o processo, mas ele não sabe o nome do ambiente. Nomes, E quando nós falamos, né, olha, você precisa de CMS simplificado, você precisa de DML, vamos com alguns termos técnicos assim, a gente mostra autoridade, né? E isso é bacana. Lógico que você explica ao cliente, para ele não ficar, entendeu? Eu normalmente, é uma técnica que eu uso, porque muitas vezes o cliente ele não quer admitir que ele não entendeu o que você falou. Sim. Então, por exemplo, se eu falo CME, aí eu falo, não, porque o CME, o centro de material esterilizado, aquele lugar onde você bota isso aqui, a gente fala, não, claro, eu sei, entendeu? Muitas vezes ele não estava entendendo nem o que você está falando. Então, eu sempre explico antes dele perguntar o que é, porque muitas vezes ele não está, como você falou, ele entende, ele conhece o ambiente, entende até o processo, o fluxo, o que ele precisa, mas não sabe os termos também. Mas dá uma autoridade, sim, a gente fala. Porque não só dá uma autoridade, mas como é que você dialoga com a vigilância sanitária, como é que você dialoga com, né, até com os fornecedores das coisas, porque eles vão usar os termos técnicos. Sim, você vai ficar ali perdido, boiando. Inclusive, na vigilância sanitária, é uma coisa que eles, às vezes, interferem o projeto, porque não está com o termo conforme as normas. Às vezes não está DML, né? Como nós costumamos chamar o material de limpeza. Exato. Está lá algum outro depósito apenas. Eles vão questionar o que é isso. E para que esse depósito? Então, já de coisas mínimas, às vezes, que a gente pode evitar isso no projeto. Né? Exato. Então, quem entende, quem sabe sobre o projeto de clínicas, já tem ganha os pulinhos do gato ali. Exatamente. Né? É claro que, às vezes, como o espaço é pequeno, muitas vezes, né? E a gente precisa justificar algumas coisas, precisa ali tentar viabilizar de forma clara, de forma bem específica. Pode ser que a gente tenha entrado em um projeto e ele volte? Pode. Porque a gente justificou e aquilo ali não foi aceito. Mas a gente entendendo e conversando também com a vigilância, para que eles entendam o que está acontecendo, isso pode uma solução conjunta, trazer uma solução. A vigilância não nos dá uma solução, mas ela tem que entender o que está acontecendo ali. Para, inclusive, às vezes, nós temos que apresentar, além do projeto, um memorial, não um descritivo, mas de funcionamento da clínica. Então, como aquilo funciona ali, e isso é feito em conjunto com o dentista. Então, ele vai trazer tudo que ele usa, os materiais, o tipo de equipe que ele vai ter, são coisas particulares, né? A gente não tem como saber exatamente. Claro. Mas tem que coletar essa informação e formatar, né? Exatamente. E aí tem uma área que é nossa, né? Da gente poder entender ali da questão principalmente dos fluxos. Então, se a gente traz aquilo de uma forma mais clara, às vezes no projeto nem está tão claro, mas ali está tão claro, e aí se a vigilância vem e interfere de primeira esse projeto, se o memorial estiver bem feito, ele acaba atualizando. Entendi. Entende? Então, são coisas que também a gente tem que cuidar do projeto. Claro. Porque algumas coisas podem se passar, não é nem porque a gente não quis fazer certo, é porque o espaço não permitiu. Não permitiu isso, e aí você tem as justificativas para poder estar conversando sobre isso. E às vezes não é nenhum espaço. Às vezes é o próprio cliente que fica insistindo em querer aquilo. Você já passou por isso alguma vez? De assim, olha, eu quero o projeto dessa forma, eu não quero que mude nada. Aí a gente avisa, né? Que vai ser, olha, isso aqui não vai ser aprovado. Não, mas eu quero tentar. Não. E tenta e realmente volta. Não, às vezes tem coisas que a gente... enfim, eu já fiz isso em projetos de várias áreas, onde você diz assim, olha, infelizmente dessa forma eu não faço, porque eu não vou assinar tecnicamente uma coisa que não é, que não está certa. Isso, não é que não está certo. Não pode. Então é uma questão de gosto, né? Quero mais assim, quero ser mais assim, enfim, que às vezes não vai passar, porque a gente já sabe que não vai passar, poderia ser feito, mas não está dentro da norma mínima ali, né? E uma coisa, eu acho que é interessante a gente frisar,
Uma coisa é o que a gente quer, né? Assim, pode botar, pode, mas tem coisas que são obrigatórias de botar. Então, a gente tem que entender o que é obrigatório e o que é fugiu a palavra, mas opcional. Eu ia falar outra palavra, mas enfim, mas opcional, entendeu? Porque, assim, eu posso botar uma coisa a mais? Posso. Por exemplo, botar uma pia não sei onde, no atendimento lá tal. Posso botar uma pia ali? Sim ou não? Né? Se sim, é obrigatório ou eu posso se eu quiser? Sim. Porque são duas coisas diferentes. Não, porque tem coisa que você não pode. Por exemplo, se eu quiser botar uma pia na recepção, onde ficam os pacientes, eu posso botar uma pia na recepção? Sim ou não? Posso ou não posso? Acho que pode. Não tem nenhuma coisa que impede. Não tem. Nada impede de botar uma pia, né? Aí você define se você quer ou não e se tem função. Eu falei uma coisa absurda. Mas a vigilância não impede isso, entendeu? Mas, por exemplo, se você, sei lá, quiser botar o coisa de esterilizar material na recepção, não pode. Não pode. Não é eu quero, não pode, entendeu? Então a gente tem que ter muito claro isso, o que é que pode, o que é que não pode, e aí você optar se quer ou não colocar coisas extras do mínimo que precisa. Quer ver uma coisa que às vezes o dentista questiona? Dentro do consultório ter uma pia de lavagem de mãos, já que ele trabalha com luva. Às vezes ele não quer, mas não tem como não deixar essa pia. Porque ele vai ter que lavar as mãos toda vez que ele trocar a luva. Então são coisas que às vezes até o próprio cliente, ele raciocina de uma forma e que a gente tem que falar, não, mas pela norma você tem que ter uma pia de lavagem de mãos. Não tem como não querer. É engraçado isso. É engraçado. Então, assim, o tema desse podcast foi quem pode fazer projeto de clínica. O dentista não pode. Pode o arquiteto, com o engenheiro, o design de interiores, cada um dentro das suas habilidades, dos seus limites de atuação, das próprias normas da sua formação, né? O limite de atuação. Mas o dentista não. O dentista não dá para ele achar que vai conseguir fazer um projeto, né? Se ele quiser tudo regularizado, não. Muitas vezes ele faz. Ele faz e depois tem o problema e vai chamar a gente para resolver, né? Aí cobra mais caro, tá? Porque quando chama para resolver o problema é muito mais complexo, você cobra mais caro. É verdade. Quando chama do começo, você conversa, cobra o justo. Mas para consertar problema, eu cobro mais caro. Porque dá muito mais trabalho consertar um problema do que fazer a coisa certa do início, né? Enfim. Mas é isso, Sabrina. Obrigada mais uma vez por a gente conversar. Gente, esse tema é fantástico. Essa área de atuação, esse nicho é maravilhoso. Porque, como eu acabei de falar, dentista não pode fazer. O cara da casa dele, ele pode fazer um apartamento, ele pode fazer, mas o dentista, ele precisa de coisas que são técnicas, que tem que dar entrada na norma e ele não consegue nem sozinho dar entrada na norma, porque ele precisa estar com registro de atividade de profissional, né? Para licença, para poder fazer a licença. Então, é uma área que precisa da gente, muito, precisa. Agora, precisa de gente que saiba o que está fazendo, que faça de uma forma competente, que faça de uma forma eficiente, porque tem um grande detalhe, um dentista recomenda para o outro, que recomenda para o outro, recomenda para o outro. E quando a gente tem uma recomendação, primeiro, a gente cobra mais, porque você foi recomendado, quer dizer, você já você já tem uma autoridade. Sim. Porque alguém te conhece e você vai, né? A gente, muitas vezes, quando a gente vai a um médico, estou finalizando, mas voltando, né? Mas quando a gente vai a um médico, muitas vezes você vai numa consulta de um médico que você, às vezes, não quer nem saber quanto é, mas foi sua prima que foi resolver o problema dela, sua tia que foi resolver o problema dela, e você fala, eu tenho que ir para esse médico, e vai para ele. Sim. Então, eu acho que a gente, como profissional de projeto, vai pelo mesmo caminho. A recomendação é a maior coisa que a gente pode ter, o maior marketing da gente é a recomendação de um cliente anterior. Então, vale a pena, e vale a pena, sim, você se preparar. Por quê? Porque se você tiver uma oportunidade e fizer ruim, aí você já perde muita chance de ser recomendado. Então, pegar a primeira oportunidade que você tem, se prepara, faz bem feito, que eu tenho certeza que vai vir um monte de outras questões, de outros possíveis projetos. Sim, é verdade. Obrigada, Sabrina. A gente volta a conversar, porque realmente o assunto não para, né? É verdade. Então tá, gente, like, segue, tem playlist aqui de um monte de coisa de projeto, outros episódios com Sabrina sobre esse tema.
mas vários outros temas aqui no podcast. Fica com a gente, manda pergunta aqui embaixo que a gente vai fazendo novos episódios com as dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.